Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais falando sobre os dons de línguas. Vamos falar sobre o segundo episódio, que é o propósito das línguas como sinal. Tem um propósito para tudo na nossa vida. E para o dom da língua, de falar em outras línguas, como vimos no capítulo de ontem, falar em outras línguas tinha um propósito lá em Atos capítulo 2. E esse propósito era os que eram judeus e os que simpatizavam com o judaísmo estavam na festa de Pentecostes. Lá havia uma celebração e haviam muitas pessoas de muitos povos e de muitas cidades e até de países diferentes. E com isso, essas pessoas falavam cada uma em suas línguas. Ou seja, nos dias de hoje, o americano falando inglês, o britânico falando inglês britânico, o chinês falando chinês, o coreano falando coreano, o brasileiro falando português. É como se fosse o encontro da Copa do Mundo, aonde todos os países se unem para celebrar uma festa, né? A festa do futebol, ao qual muitos povos se reúnem e precisa se falar para todos ouvirem, para todos entenderem. E assim aconteceu em Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e assim, como língua de fogo, eles receberam o dom de falar em outras línguas. E no texto, gente, no texto é bem evidente. Nossa língua materna, nossa língua de nascença. Como pode esses homens iletrados falarem nossa língua? Ou seja, era para alertar o povo. Para alertar o povo que ali tinha o poder de Deus. E hoje, como isso funciona? Vamos estudando para a gente assim chegar a entender o que o Senhor tem para nossas vidas. Até o final da semana nós vamos falar desses dias atuais. Mas nós vamos entender com clareza de que o propósito do dom de língua era a de comunicação do Evangelho entre as diferentes nações. Porque Deus escolheu idiomas para manifestar o seu poder. Nós vemos lá em Babel, hoje no estudo vai ter um pouquinho sobre Babel, quando Deus usou o seu poder para separar as línguas, e aqui em Pentecostes, lá em Pentecostes, Deus usa a própria língua, o poder dele, para mostrar ao povo que é ele quem manda, é ele quem dita, é ele quem dá o poder, é ele. O poder é dele, é de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios, para os nossos versículos chaves, 1 Coríntios 14, 21. Qual era o propósito do estranho? Na lei está escrito: por meio de homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui Paulo ele vai citar Isaías 28 para lembrar no Antigo Testamento. Ouvir uma língua estranha dos invasores era sinal de juízo, porque o povo não deu ouvidos à profecia clara. Ele usa isso para alertar a igreja de Corintos, que falar em línguas sem interpretação pode se tornar um sinal de endurecimento para os ouvintes, ao invés de bênção. Eu tenho um episódio onde eu congregava, a gente teve um palestrante, e esse palestrante é americano. E como que a gente ia entender a palestra dele? Tinha um intérprete. Ele ia falando e o intérprete do lado traduzindo o que ele estava falando. Ele trouxe uma apostila traduzida já para o português, acho que é Tentações. Eu tenho essa apostila aqui, chamado As Tentações ou algo do tipo, mas é algo referente às tentações. E
A tradução era simultânea, ele falava e o intérprete, ele ia lá e traduzia. E nisso fizemos 3 dias de estudo intensivo sobre as tentações, né? Sexta, sábado e domingo, fizemos 3 dias de estudo. Foi muito bom, gente, muito bom. Um dia eu vou trazer essa apostila aqui, eu vou fazer um estudo só sobre tentação baseado nessa apostila. Muito boa mesmo. Então, precisa-se ter alguém para interpretar o que está sendo falado. Labachúria, Surianda, Decovre, ninguém sabe na língua humana o que isso quer dizer. Ah, mas Natália, é língua dos anjos. Os anjos falam assim. Acho que até os anjos devem olhar para a cara da gente assim, ó. Eu falo assim aonde? Eu falo assim aonde? Acho que até os anjos devem olhar e falar assim pra gente. Minha gente, não vamos confundir dons com emoção. Deus não habita na emoção. Deus habita na razão. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele fala que o nosso culto racional é a razão. Nós devemos usar aqui, ó, a cachola, não só para coçar piolho, mas para pensar. Paulo aqui está falando para que o povo lá de Corinto pense. Porque lá, né, existiam muitas pessoas, muitas nacionalidades, muitas pessoas, muitos viajantes. Então as pessoas, elas queriam o quê? Inventar as coisas. Como hoje, se você entra numa igreja, meu Deus do céu. Tem igreja que não dá nem vontade nem de passar perto na porta, não dá nem pra passar na porta. Eu acho que os anjos devem olhar lá de cima falando, Senhor, deixa eu descer. Deixa eu dar um jeito lá naquele povo lá. Eu acho que os anjos devem olhar e falar assim, caraca, eu nem falo assim. O outro deve olhar, ah lá, ó, tá te imitando, seu bobão. Aí o outro deve falar assim, mas tu nem fala assim, como é que pode? Ai, Deus. Enfim, aqui Paulo, ele tá dizendo, em Coríntios, ele tá dizendo o seguinte, os dons, eles precisam ter ordem, eles precisam ter direcionamento. Para que serve a palavra? Para a edificação da igreja. Uma igreja que não estuda a palavra é uma igreja sem direcionamento, uma igreja que vai viver de heresias. Peço desculpa se você é uma igreja que vive de heresia, mas ó, pode subir, pode descer, pode sair, porque esse vídeo aqui não é para crente fraco. É para crente que entendeu qual é o mistério da palavra. E é isso. Mas se você quer ficar, pode ficar, vamos continuar. Porque aqui o sinal de línguas é claro e evidente. Tem que ter interpretação, tem que ser uma língua inteligível, entendível. Não um monte de frases sem sentido, babababá, lalalala, abachúria, surianda. O que quer dizer isso? Eu não sei até hoje, já pesquisei na internet, já pesquisei no ChatGPT, já pesquisei em tudo quanto é área. Ninguém sabe me orientar o que significa labachúria surianda. Ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, não sou eu que vou dizer que tá errado, né, meu irmão? Julgue você por você mesmo. Paulo, ele ensina aqui sobre a ordem nos dons espirituais. Ele prioriza a profecia, o ensino inteligível, ou seja, de entendimento, sobre as línguas no culto público, visando a edificação da igreja. Ele estabelece regras para que o culto não se torne um ambiente de confusão. Ou seja, eu já vi, gente, já estive nesse tipo de local. Uma igreja onde todo mundo fica lá. Não dá, né, minha gente? O culto, ele precisa ser com ordem e decência. Com ordem, principalmente. De forma racional, razão. Não culto emocional. E é isso. E se a gente não se amoldar ao padrão de Deus,
tem nem o que você discutir. Você vai chegar e falar com Deus, mas Senhor, eu falei em línguas. Deus vai falar assim, que língua é essa, meu filho? Que língua é essa? Que nem eu conheço. Nem eu tenho tradução. Nem o meu Google de Deus tem tradução para isso. Acho que Deus vai falar assim. Porque o que acontece, minha gente? A gente precisa ser crente maduro. A gente precisa amadurecer. Não viver um evangelho de aparência, principalmente. Não podemos viver um evangelho de aparência. E outro ponto, um evangelho de erros. Nosso evangelho ele tem que ser assertivo. O que é um evangelho assertivo? Um evangelho de pregação do evangelho. Pregação da mensagem da palavra. Pregação da sã doutrina, das sagradas escrituras. É para isso. Se não for para isso, meu irmão, para que vai na igreja? Só para abastecer o ego? A igreja é um hospital de pessoas doentes. Você imagina você chegando e falando para uma pessoa, você tem que tomar Labachúria Sureanda Decovery, e aí você vai tomar. Eu imagino um médico passando uma receita, né? Não tem condições, né? Não existe. A gente tem que falar dentro do que existe. E aqui nesse versículo que Paulo fala, né, de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, mostra que as línguas é para mostrar juízo de Deus. Juízo por quê? Porque Deus quer transformar o povo. Entende? Quando os apóstolos, eles recebem o dom do Espírito Santo, que é falar em outras línguas, e essas línguas são línguas maternas, quando eles recebem esse dom, é para que a igreja seja estabelecida, para que o nome de Deus seja levado a outros povos, a gentios. Imagina, eu não falo hebraico, eu não falo grego, eu não falo hebraico e grego. Imagina a palavra chegando para mim. Eu ia ter que estudar hebraico, eu ia ter que estudar grego para eu conseguir entender a minha fé. E Deus, ele na sua infinita bondade, ele permitiu que a tradução da língua acontecesse para que hoje eu pudesse ter as Sagradas Escrituras na Nova Versão Internacional e pudesse entender que longanimidade é paciência. Paulo cita Isaías 28, onde línguas estranhas eram sinais de juízo e uma forma de Deus falar com quem não queria ouvir no idioma local. Ou seja, se você não quer ouvir a voz de Deus, se você não quer ouvir o evangelho, Deus vai usar alguém de algum jeito, de alguma forma, para traduzir a palavra para você. E é isso. Hoje eu tô aqui traduzindo o dom de língua, mostrando na palavra para que ela serve, para que é e o que é a palavra, o que é o dom de língua. Vamos lá para 1 Coríntios 14, 22. É um sinal para o incrédulo. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os crentes. A profecia, porém, é para os crentes e não para os descrentes. As línguas servem como um sinal, Simeão, para os descrentes, mostrando que algo sobrenatural está ocorrendo, como lá em Atos capítulo 2. No entanto, Paulo argumenta que a profecia é superior para a igreja, pois ela trabalha na maturidade de quem já crê. O sinal atrai atenção, mas a palavra, ela gera transformação. Um culto, para ser chamado de racional, ele precisa ter as Sagradas Escrituras. Ele precisa ter o evangelho pregado, simplificado, multiplicado. Multiplicado de que forma? Passado de forma audível, visível e inteligível. Não algo que não consiga se entender. É como botar um americano para fazer um culto para brasileiros que só falam português e todos ali dentro, pelo poder do Espírito Santo,
entender o que esse americano está falando. É isso. Esse é o dom de línguas. Não palavras desordenadas sem sentido. Por isso, precisamos estudar o Evangelho com força e com afinco. Por quê? Para a edificação do corpo. A palavra de Deus, ela é para a edificação da igreja, não é para autopromoção. E aqui em Corinto, Paulo estava enfrentando isso também, como descrito no versículo anterior. Paulo, ele relata que as línguas são, os dons de línguas são para a edificação da igreja. Quem fala em língua é para a sua própria edificação. Ou seja, o americano que sabe português e fala somente inglês é para sua autopromoção, para mostrar que ele sabe falar inglês. Ou um brasileiro que sabe falar inglês, ele ir lá no púlpito fazer uma pregação toda em inglês para um povo que fala português. É para sua autoedificação, não é para edificação da igreja, não é para edificação do corpo. Por isso que Paulo ele diz que a igreja ela precisa de profecia. A profecia é o quê? A pregação da palavra, a pregação do evangelho, a pregação da verdade. Essa é a profecia. Não falar línguas inaudíveis e sem intelecto nenhum. O texto conclui que a igreja deve desejar profetizar e não proibir o falar em línguas, mas enfatiza que tudo deve ser feito com decência e ordem, ou seja, ordem de organização. Um culto ele precisa ter uma organização. Não ser algo, eu vou para a igreja, entro, fico 3, 4 horas assistindo uma pregação, aí dá oportunidade para um, dá oportunidade para outro, a oportunidade ela nunca acaba. E o culto ele não tem uma sincronia, não tem a pregação, um traz provérbios, outro traz cantares, outro traz Gênesis, e tipo assim, não tem uma cronologia de entendimento, entende? Então, por isso que deve ter ordem e decência. Decência no modo da gente se portar, da gente ter educação, da gente saber se comportar mediante a estrutura da igreja, e ordem na questão de que vamos ter a leitura inicial, vamos ter o momento dos louvores, vamos ter o momento da ceia, vamos ter o momento da oferta, vamos ter o momento da pregação do evangelho, vamos ter a oração final, vamos ter os avisos, vamos ter uma ordem e respeitamos essa ordem, respeitamos esse tempo. Não, eu entro na igreja 9 horas da manhã e saio 10 horas da noite. Entende? Porque todos têm família. Então, a família é o primeiro ministério da nossa vida. É o primeiro momento ao qual a gente o nosso primeiro incentivo ao estudo, ao nosso primeiro incentivo ao acréscimo, ao crédito da nossa fé. Devemos ser intencionais em nossas reuniões. O sinal, o mover do Espírito deve levar as pessoas à verdade, a palavra de Deus. Equilibre suas experiências espirituais com o estudo bíblico profundo para não ser um cristão apenas de sinais, mas um cristão fundamentado nas raízes do Evangelho. E é para isso que o Senhor nos convida no dia de hoje. Quando ele fala de dons de línguas, é para enraizar a nossa fé aonde? Nas Escrituras Sagradas. Aprenda a ler, aprenda a entender, aprenda a enxergar o que o autor quer te dizer. Não o que você quer interpretar, não o que você quer achar que é bom ou proveitoso, mas aquilo que o autor quer dizer. Se as línguas fossem apenas para a oração privada, não serviriam como sinal para os descrentes. O sinal ocorre quando o descrente ouve sua própria língua, vindo de alguém que não conhece.
A palavra, ela fala por si só. Eu não preciso interpretar do meu jeito, da minha forma, como eu quero. Eu preciso viver o Evangelho de forma simples. E todas as outras pessoas vão ver Cristo Jesus através da minha vida, porque eu vivo o Evangelho. Marcos 16:17, a promessa de sinais. Estes sinais acompanharão os crentes. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus estabelece novas línguas como um sinal da nova aliança. Diferente de Babel, onde as línguas separavam, aqui elas servirão para unir e testemunhar. O sinal é uma evidência da presença do reino de Deus e da autoridade delegada aos discípulos para a expansão do evangelho. Marcos 16 descreve a ressurreição de Jesus, suas aparições aos discípulos e a grande comissão. Jesus repreende a incredulidade deles e promete que o poder do Espírito os acompanharia enquanto pregassem por todo o mundo. Ou seja, além dos discípulos eles terem Jesus com eles teriam o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele mostraria o poder através dos sinais. E os sinais eram expulsar demônios, era cura, era falar na língua materna das pessoas que eles iam pregar o evangelho. E é para isso. Para quê? Para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo. E para que o nome de Jesus Cristo fosse proclamado. Labachura Surianda de Couvre fala o que de Jesus? Fala o que do evangelho? Essa é uma pergunta íntima minha para você. O que Labachura Surianda de Couvre quer dizer? Fala de Jesus? Fala do evangelho? Me mostra no evangelho aonde? Me mostra no evangelho como está escrito essas palavras. Não existe. Olha que eu já procurei. Não existe. Novas línguas refere-se a idiomas que o falante anterior não conhecia, essencial para a expansão missionária global que estava por vir. Para chegar hoje, aqui no Rio de Janeiro, a mensagem do Evangelho precisou ser propagada. Alguém precisou interpretar as Escrituras, alguém precisou traduzir as Escrituras. E quem fez isso foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, lá em Pentecostes, falou com mais de 3.000 pessoas. E houve 3.000 pessoas que se converteram a Cristo Jesus. E é isso. Eu não tenho o que dizer para você. Dizer que sim, dizer que não. É o que a palavra está dizendo, não eu. Gênesis 11, versículo 9. A origem da confusão. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O termo Babel deriva do hebraico Balal, que significa confundir. A construção da torre representava a rebeldia humana e a tentativa de alcançar a divindade por esforço próprio. A confusão das línguas foi um ato de juízo divino para frear a soberba e forçar o cumprimento da ordem de encher a terra. O capítulo de Gênesis 11 narra a unidade da humanidade em torno de um projeto egoísta, a Torre de Babel. Termina com a genealogia de Sem, afunilando a história até Terá, o pai de Abraão. Olha só, o ser humano querendo ser como Deus mais uma vez. Quando Eva é tentada pela serpente, a serpente usa dessa informação para fazer com que Eva caísse em contradição.
Porque ela diz assim, ó, para Eva, pode comer de todos os frutos, né? Aí ele fala, não, dessa daqui não, porque essa daqui, se a gente comer, a gente morre. Então, a serpente vira e fala assim, ó, nada, boba. É porque ele tá com medo de você ser como ele. Conhecedor de tudo. Ou seja, o Satanás sempre atrapalhando a vida do homem. A autointerpretação, a autovontade, o fazer do meu jeito é complicado. Porque quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, atropelamos os pés pelas mãos. E acabamos fazendo as coisas de um jeito que não é para ser feito. E assim funciona com esses dons aí de línguas. Queremos fazer do nosso jeito e não como o Senhor quer que façamos. E acabamos criando um culto irracional. Um culto sem fundamento, um culto sem a vontade de Deus. Deus é o último que aparece no culto. Muito culto não é nem bíblico. A última coisa que as pessoas leem são as escrituras sagradas. Ou pega um texto aqui, um versículo, e tira o versículo completamente de contexto. Para quê? Para massagem do ego. E o culto, se não for para agradar a Deus, se for só para massagem do ego, minha gente, é muito complicado. Muito complicado. Por isso que a gente deve estar em constante estudo da palavra. Porque o estudo da palavra é o que nos une a Deus. Como dito lá, Paulo disse lá no início, em 1 Coríntios. O culto é para o Senhor, não é para nossa autopromoção, nossa autoedificação. As línguas não são para nossa autoedificação, não são para nossa autopromoção. É um dom dado. Dado por quem? Por Deus e pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo. E eu devo me moldar a esse padrão, não o padrão se moldar a mim. Quando os homens se unem para exaltar o próprio nome, o resultado é a confusão. Para o cristão, isso ensina que qualquer projeto que não tenha Deus como centro está fadado ao isolamento e ao caos e ao fracasso. A verdadeira unidade só é restaurada em Cristo Jesus. Pentecostes é a reversão de Babel, onde Deus confundiu os idiomas para dispersar. Em Atos, ele usa os idiomas para reunir os povos em Cristo. O dom de línguas nos lembra que o evangelho é para todas as nações, sem exceção. Babel, Gênesis 11. As línguas foram usadas para separar os homens devido à sua soberba, à sua dureza de coração. Promessa, Marcos 16. As línguas foram prometidas como ferramentas de poder para alcançar as nações. Prática, 1 Coríntios 14. Paulo organiza o uso das línguas e da profecia, ensinando que o objetivo final de Deus é a comunicação clara da sua vontade. Jesus e o Espírito Santo trabalham para reverter o caos de Babel. Enquanto o pecado separou a humanidade em idiomas diferentes, o Espírito Santo usa esses mesmos idiomas, ou sinais espirituais, para reunir um só rebanho, sob um só pastor. A autoridade de Jesus e a atuação do Espírito visam sempre a edificação e a clareza da verdade. Hoje, esse estudo mostrou que as línguas funcionam como um sinal histórico de que Deus está alcançando gregos, gentios, judeus, carioca, americano, chinês, malasianês, transformando a confusão de Babel na união da igreja. Ou seja, Deus une todos os povos. O que vem para separar, para dividir
ou para autopromoção, não vem de Deus. Vamos nos manter firmes, atentos àquilo que o Senhor tem para nossas vidas, porque é assim vamos estar exercitando tanto a palavra de Deus quanto a sua vontade descrita na palavra. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos instruir, por nos mostrar que o dom de línguas é para edificação da igreja. Se não tiver tradução, não é dom, é confusão. Pai, que possamos entender a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse estudo, que possamos entender que as línguas são para a sua edificação, são para a edificação da tua igreja, são para não ter confusão, mas sim um direcionamento claro e objetivo. Essas línguas eram palavras ditas de outros povos e outras nações, para assim a igreja aprender e entender cada vez mais do teu evangelho. Muito obrigada, Senhor. Tome esse dia nas tuas mãos, tome nossa vida em tuas mãos, dirija nosso caminhar, perdoe nossos pecados e nos ajude. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.